Porque não podemos esquecer Bolsonaro. Você já deve ter notado um movimento de bolsonaristas, provavelmente arquitetado por essas redes de ódios alimentadas através de grupos de WhatsApp, de militantes bolsonaristas pedindo para você, deixa para lá, você está apaixonado por Bolsonaro, pare de falar dele, bola para frente, ele já pagou o que devia, perdendo as eleições e outras coisas. Não caia nisso. É justamente por esse tipo de situação e esse tipo de mal representado por Bolsonaro e que sempre retorna ao mundo, desde que Caim matou Abel, que esse mal se repete e ressurge quando a gente pensou que ele já tinha sido eliminado. É importante que personagens como Bolsonaro enfrentem a justiça, respondam por seus atos, não como um justiçamento, como vingança, mas simplesmente pelo que fizeram. E fizeram muito mal e fazem muito mal. Eles são líderes, assim como Caim mencionado, como Hitler e tantos outros que têm as mesmas características. Se aproveitam de um momento de desesperança do país, de atordoamento, de ressentimentos, de crises sucessivas, onde as pessoas precisavam dar um novo passo, avançar, mas eles aproveitam para alimentar aquelas angústias, aquelas frustrações reprimidas, sempre de maneira sedutora, maliciosa, inflando esses ressentimentos através, impulsionando as pessoas a tomarem atitudes translocadas que os mesmos nunca têm coragem de tomar. Assim como Hitler, que deixou no seu rastro mais de 17 milhões de mortos, mas ele próprio nunca executou sequer uma pessoa, também o Bolsonaro é esse tipo de líder covarde desse movimento. Alguém que insufla, insinua, induz, envenena a mente das pessoas, mas ele próprio não tem covarde, ele não tem coragem de tomar as atitudes que ele incentiva outros a tomarem. E é por isso que eles são tão perigosos, eles são tão ardilosos, porque eles envenenam toda a mente, eles envenenam o espírito dos povos. E é por isso que a gente precisa, nesses casos, quando surgem esses personagens e ressurgem, tomar atitudes enérgicas, severas, sempre dentro, logicamente, do princípio da justiça e da legalidade, mas sem arrefecer, sem cair na esparrela do discurso: olha, mas vocês são do amor e querem agora que o cara pague pelos seus erros. Sim, porque o amor exige exemplo. Aquele que preserva o lobo sacrifica as ovelhas. E é preciso que os Bolsonaros do futuro saibam que enfrentarão consequências. Muito do que vem acontecendo no Brasil e no mundo é justamente porque personagens como o Bolsonaro sempre se safam no final, sempre se dá um jeitinho. A gente vê aqui no Brasil militares raramente pagam pelos erros que cometeram, ditadura após ditadura, golpe após golpe, sempre inventando falsas narrativas, sempre alguma historinha, para se dar bem e se safarem no final. Chega! É um momento de passar esse país a limpo, é um momento de enxergarmos a história. Não à toa, personagens da extrema-direita, ressentidos, sempre querem reinventar a história, sempre querem manipular a história e impedir que você perceba como os processos se constroem. Eles querem simplesmente empurrar a goela abaixo uma verdade que lhe seja conveniente, que atenda aquele rancor imediato que você tem, mas o final é sempre catastrófico. Eles nunca apresentam resultados. Veja o desastre que foram os 4 anos do Bolsonaro à frente do Brasil. Com suas mentiras, como a questão da Covid e tantas outras, ele induziu cerca de 700 mil pessoas à morte. Nós poderíamos ter aí um nível aproximado de 200 a 300 mil mortes na Covid, tivemos mais que o dobro, porque ele incentivava as pessoas a não se protegerem. Assim como um faraó do Egito, que diante da praga que disseminava e que foi alertado lá nos evangelhos para que as pessoas se protegessem, ele fazia o contrário, mandava: saiam, circulem, se contaminem, essa doença só mata as mulherzinhas, os maricas, quando ele, na verdade, era o que mais estava protegido sempre, sempre cercado de médicos por todos os lados, sempre um mimizento que fica sempre remoendo a ferida que ele próprio incitou contra si próprio através do ódio que se dissemina. Portanto,
Não podemos nunca esquecer dos Bolsonaros, como também não podemos esquecer dos Hitlers e outros. Tanto que no governo Bolsonaro explodiram as células neonazistas, aumentaram cerca de 15 vezes. Em 2015 nós tínhamos cerca de 72 células neonazistas no Brasil e quando o Bolsonaro terminou seu governo, quase 1.200. Ou seja, são pessoas que se espelhavam nos seus valores, nos seus falsos valores, na sua covardia, na sua hipocrisia, na sua violência, na sua incapacidade de reconhecer o outro e de respeitar o outro. Eles são espelhos do Caim, lá dos tempos pré-diluvianos. O Caim que morria de inveja, o Caim mesquinho, o Caim sem qualidades, o Caim que matou o irmão por inveja. Esse é o tipo de gente que se espelha em Bolsonaro. E é por isso que nós temos que identificar esse mal pela raiz e cortar na raiz. Porque senão nós continuaremos achando que nós dominamos esse mundo, e esse mal, ele simplesmente estará adormecido para ressurgir num primeiro momento de cochilo. Portanto, gente, não caiam nessa conversa de vamos esquecer Bolsonaro, vamos deixar para lá, vida que segue, porque sem passar a limpo o passado, nós continuaremos esse Brasil como aquela trágica dancinha da Xuxa, um passinho para frente, dois passinhos para trás. E está na hora do Brasil avançar e dos brasileiros prosperarem, porque é isso que essa terra prometida oferece para todos nós. E aí, deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar e vamos juntos construir esse Brasil que não tem que ser de um ou de outro, tem que ser de todos nós. Ninguém solta a mão de ninguém.